Não preciso dizer para vocês da alegria de poder reencontrar vocês no relançamento do Conceia. Para as pessoas mais novas que não sabem, esse Conceia foi apresentado pela primeira vez no governo Itamar Franco. E na época nós tínhamos feito o primeiro programa, o primeiro debate sobre a questão da segurança alimentar para discutir o nosso querido programa Fome Zero. Eu e o companheiro pai do Graviano, a gente fez um debate no dia 16 de outubro de 92, que era o Dia Mundial da Fome, para a gente preparar um documento para trazer para o Itamar Franco. E, na ocasião, eu tinha sugerido ao presidente Itamar Franco que ele indicasse o Dom Mauro Morelli como presidente e o Betinho como secretário-geral. E dizia para ele que o programa só poderia dar certo se fosse ligado ao presidente da República. Ou seja, o Conceia tinha que ficar ligado diretamente à presidência da República para que pudesse ter autoridade e funcionar junto aos outros ministérios. O Itamar criou o Conceia, ele colocou o Betinho de presidente e o Dom Mauro de secretário-geral, ele inverteu e não colocou ligado diretamente à presidência da República. E o Conceia funcionou pela força das duas pessoas que participavam lá, o Dom Mauro Morelli e o Betinho, que teve um trabalho extraordinário, sobretudo no convencimento da sociedade de fazer política de solidariedade para que a gente pudesse tratar, pelo menos na época do Natal, das pessoas com muito mais carinho, muito mais respeito. Depois nós ganhamos as eleições e nós resolvemos criar o Conceia de verdade. Fazer com que o Conceia fosse um instrumento de pensamento, de construção e de execução de políticas públicas que pudessem cuidar do combate à fome e à miséria. E, lamentavelmente, ele foi exterminado e hoje está de volta. Na verdade, eles nunca conseguiram acabar com o Conceia. Eles desmancharam a estrutura legal que existia, mas muita gente que participava do Conceia pelo Brasil afora continuaram lutando, continuaram organizados e continuaram tentando combater a fome por esses 4 cantos do Brasil. Eu fico muito feliz, Wellington, Márcio, Elisabetta e Jean, quando eu vejo o companheiro Maluf, o Renato Maluf, e o nosso companheiro Chico, 2 dos companheiros mais extraordinários na construção e no funcionamento do Conceia. E fico feliz de saber que vocês estão aí vivos, parecendo um pouquinho mais velho do que eu, cabelo mais branco do que eu, o Maluf sem cabelo, mas pelo sorriso de vocês, a disposição de lutar é a mesma. Eu não poderia deixar de falar da nossa companheira Tereza Campelo, que foi uma companheira que deu uma dimensão extraordinária ao Bolsa Família. E eu queria, companheiro Márcio, dizer para você que você tem um instrumento de participação popular que poucas vezes nós conseguimos construir igual no Brasil. Essas pessoas que participam do Conceia são pessoas determinadas a encontrar uma solução para que a gente possa minimizar e, por que não dizer, terminar de uma vez por todas com a fome no nosso país. Eu ainda sonho que a fome tem que ser terminada no mundo. Quando eu saí da Polícia Federal, a primeira viagem que eu fiz, eu fui conversar com o Papa Francisco e depois eu fui ao Conselho Mundial de Igreja para ver se a gente conseguia fazer uma campanha mundial contra a desigualdade.
Na verdade, a ideia era tentar provocar o ser humano a ter a capacidade de se dignar. Porque na hora que a gente perde a capacidade de se dignar, a gente fica fragilizado e a gente não tem força para fazer as coisas que nós temos que fazer. E combater a fome é uma coisa muito séria. Muitas vezes as pessoas estão conversando com outras pessoas que estão com fome e a pessoa não sente que a outra está com fome. Você só vai sentir se a pessoa falar, ou você só vai sentir se a pessoa passar por um exame que vai detectar que ela está carente de calorias e proteínas. Senão você não sabe. E normalmente as pessoas têm vergonha de dizer que não almoçaram, as pessoas têm vergonha de dizer que não jantaram, as pessoas têm vergonha de dizer que não conseguiram comer uma carne, uma salada. Porque é assim mesmo, a gente tem vergonha, o trabalhador tem até vergonha de dizer que ele está desempregado quando ele está há muito tempo desempregado, porque ele não quer ser chamado de vagabundo pelos seus vizinhos. Ele não quer que as pessoas entendam que ele não está trabalhando. Então, muitas vezes, a gente fica escondendo aquela coisa que a gente nunca deveria esconder. Porque é verdade que se nós produzimos alimento demais no planeta Terra, e se nesse país a gente produz alimento demais e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Significa que nós estamos desperdiçando alimento entre a produção e o consumo. Significa que alguma coisa está errada. E a mais errada de todas é que as pessoas não têm dinheiro para comprar o que comer. Porque se tivesse dinheiro, iria muita gente querer produzir, iria aumentar a produção e a gente então teria os alimentos necessários. Por isso eu já pedi para o Paulo Teixeira, o ministro de Desenvolvimento Agrário, que nós vamos ter que convocar uma reunião dos pequenos e médios produtores para que a gente discuta outra vez o programa Mais Alimentos, para que a gente possa facilitar, incrementar a produção de mais alimentos. Se um cidadão, se o Valmir lá no acampamento Lulaldo tem uma vaquinha que só dá 3 litros de leite, então vamos te ajudar para ela dar 6 litros de leite. Se você só está colhendo uma saca de feijão, nós vamos ajudar você a colher 2 sacas de feijão. E a gente vai garantir que se as pessoas produzirem, não vão perder, porque se produzirem em excesso, o governo vai comprar esse alimento para que a gente distribua aonde precisa ser distribuído. E também a gente vai voltar com a política de preço mínimo para garantir que as pessoas que plantam não tenham prejuízo se houver uma super safra. Porque no Brasil é assim. Às vezes as pessoas produzem, são incentivadas a produzir, todo mundo planta, a colheita é muito grande, o preço cai. E às vezes o companheiro não consegue retirar sequer o dinheiro que investiu. Então nós vamos tentar, Paulo Teixeira, fazer uma grande discussão. Não é só com a agricultura familiar, não. Nós temos no Brasil 4.600.000 propriedades com menos de 100 hectares e nós precisamos chamar essa gente toda para participar dos nossos encontros, para que a gente possa aumentar a produção de alimentos saudáveis, porque uma outra doença que nós temos no Brasil é a obesidade. As pessoas comem muita bobagem, as pessoas comem muita comida industrializada e as pessoas pensam que são saudáveis e não são. São pessoas obesas que estão com algum problema de desequilíbrio funcional e que nós precisamos tratar disso com muito carinho para que as pessoas, uns morrem de fome, outros morrem de gordura. Mas essa gordura não é de alimento saudável, é de alimento não saudável. Isso nós vamos ter que fazer em 4 anos, gente. Eu não sei se vocês, sobretudo os ministros que estão aqui, os deputados, se a Gleice se lembra, nós já estamos há 59 dias no governo. Ou seja, nós não temos mais 4 anos pela frente. Nós temos 3 anos e 10 meses só de governo. E nós agora vamos completar 100 dias e nós precisamos apresentar ao Brasil o que é que nós vamos fazer de verdade nesses próximos 4 anos.
Porque nós precisamos fazer muita coisa com mais rapidez, com mais competência e com mais resultado. Porque não há tempo para a gente ficar brincando de governar. Nós temos que governar de verdade. Eu digo sempre, governar é a gente cuidar das pessoas, cuidar daqueles que mais necessitam, cuidar com carinho, cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar do transporte, cuidar do emprego, cuidar do salário. Finalmente, Simone, agora, no Dia das Mulheres, a gente vai apresentar definitivamente a tal da lei que vai garantir que a mulher definitivamente receba o salário igual ao homem, se ela exercer a mesma função do homem. Toda hora que você vai procurar essa lei, parece que ela existe, mas tem tantas nuances, tem tanta vírgula antes do D e depois do D, que tudo é feito para a mulher não ter o direito. Ou seja, então é preciso fazer uma lei que diga, sabe, a mulher deve ganhar o mesmo salário do homem se exercer a mesma função, e pronto, não tem vírgula, e é obrigado, se não pagar, vai ter que ter alguém para fiscalizar, e esse alguém, outra vez, Marinho, será a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, para que a gente possa fazer o Brasil entrar no rol dos países civilizados em que as pessoas sejam tratadas com respeito. Uma outra coisa importante que está para ser anunciado é o Desenrola. Está pronto, Cleiton? Acho que a semana que vem nós vamos poder anunciar. Ou seja, nós temos hoje 51 milhões de pessoas que devem entre 0 e 2 salários mínimos, o equivalente a 50 bilhões de reais. Essas pessoas, às vezes, devem R$100, R$200, R$300, e essas pessoas estão penduradas no Serasa, não pode comprar mais nada, não pode ter mais crédito. Nós vamos ter que dar um jeito de resolver isso. E é por isso que o Haddad, sabe, está discutindo com a sua equipe, discutindo com a FEBRABAN, discutindo com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, discutindo com os empresários, para a gente encontrar uma proposta de fazer com que essas pessoas se livrem dessa dívida e possam voltar outra vez a ser cidadãos plenos, com direito a comprar, com direito a fazer crédito outra vez. Nós temos, Gleice, nós temos 51 milhões de pessoas com 50 bilhões de dívidas. E, por outro lado, nós temos 35 milhões de pessoas com 349 bilhões de dívidas. Pessoas que fizeram dívida no cartão de crédito, pessoas que fizeram dívida na época do Covid, e a maioria das dívidas foram feitas nos últimos 14 meses. Significa que são dívidas recentes, que as pessoas entraram num gargalo que não conseguem mais sair. E nós, então, precisamos encontrar uma saída, libertar esses brasileiros do arroxo, do crédito, para que eles possam voltar a ser cidadãos e comprar as coisas. E esse país, ele pode voltar a ser o país que nós sonhamos. Eu não sei se vocês têm dimensão, quando eu desci a rampa do Palácio do Planalto, dia 1º de janeiro de 2010, dia 1º de janeiro de 2011, quando eu tinha acabado de dar posse à companheira Dilma, eu achei que nunca mais eu iria ouvir falar de fome no Brasil. Eu achei que nunca mais a gente iria falar de que a massa salarial estava caindo. Eu achei que nunca mais a gente iria ouvir falar que o salário mínimo não ia aumentar com o aumento real de salário acima da inflação. Eu sonhei com isso. Sonhei e acreditava que era possível. Qual não é minha surpresa que quando a gente volta, 13 anos depois, o Brasil está um pouco pior do aquele Brasil que nós deixamos e que vocês ajudaram a construir. Vocês têm muita responsabilidade, porque foram 74 conferências nacionais feitas nesta capital. 74 conferências que definiram todas as políticas públicas que nós colocamos em funcionamento aqui.
E quando a gente confia no povo e permite que o povo decida que política a gente vai implementar, a certeza do sucesso é muito real. E eu quero que você saiba que eu votei para fazer mais do que fizemos da primeira vez. O tempo é mais curto, mas a vontade de trabalhar é maior e o aprendizado que nós temos é infinitamente superior ao aprendizado que nós tínhamos há 13 anos atrás. Portanto, queridas companheiros e queridos companheiros, preparem, comprem um sapato com borracha mais dura, sabe? Se preparem, porque a nossa luta é incansável. Nós temos um compromisso com esse povo brasileiro. E nós temos que recuperar o direito desse povo, não apenas de comer 3 vezes ao dia, desse povo andar de cabeça erguida, desse povo ter orgulho de ser brasileiro, desse povo ter orgulho de ter um trabalho decente, desse povo ter orgulho de poder ter uma escola de qualidade. Eu espero que o Camilo consiga logo a começar a implantar a escola de tempo integral nesse país, porque é uma necessidade vital para o nosso jovem se formar adequadamente.